ela faz parte de um grupinho de 5 figuras e elas se titulam como porcas. Porcas. Então, assim, aqui quem escolhe o número do episódio é o convidado. Nove, gosto de 9. Eu tenho que olhar pra você. Não, a sua câmera é aquela lá, ó. Mas você pode olhar pra mim, tá? Posso começar então? A minha câmera é do meio aqui, né? Como é que é? Olá! Ele precisa até regular o áudio. Primeira vez eu quase caí da cadeira. Vendo na minha orelha aqui, eu falei, você sabe, o senhor pode ser ficando mais velho, mais inteligente, mas você gosta de contrariar o outro, né? Vamos lá então, Lucas. Em 3, 2, 1. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele, o enigmático, né? O orgasmático, né? O imprescindível Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido por este que vos fala como Toledo, certo? Mas para o mundo, Marcelo Bernardes, mas só eu posso chamá-lo de Toledo. Meu caro Toledo, como está? Porra. É pra isso que eu venho aqui. Eu vou falar isso toda vez, que pô, essa introdução me faz um bem. Eu falei que você não vai precisar mais fazer sessões de terapia. Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Paulinho, prazer estar aqui com vocês de novo. Mais um episódio incrível. Eu quero saber o seguinte, e a mudança? Lá, acabou. Acabou? É mesmo? Acabou. Que bom. Tá todo mundo na sede nova, então? Tá todo mundo na sede nova. Tô pintando a antiga pra devolver. Ah, legal. Tudo bonitinho, a arquiteta entregou, tudo lindo. Ah, eu preciso fazer uma visita. Você me convidar a fazer uma visita, tomar um café para eu conhecer. Né? Tá. Ô, meu caro Toledo, hoje temos uma convidada. Você já percebeu que acho que nós temos mais convidadas do que convidados aqui. Mais. Né? E essa é uma figura carimbada, cara. Puta merda. Não tem, né, assim... de longa data, eu dei aula para ela nos anos 90. Bom. Cara, né? Talvez alguns de nossos telespectadores ou teleouvintes, sei lá, não tivesse nem nascido ainda quando eu dei aula. Com certeza. Mas assim, é com grande honra que eu recebo Fernanda Pilão, certo? Mais conhecida como Fernanda Pilon, mas eu chamo... Aqui, Fernanda Pilão, fui eu. Pilão, que não tem nada a ver com o café Pilão, não, certo? Não tem nada calma, qual que é o certo, qual que é o autoral? Pilão é o certo. Pilão é o certo, tá bom. Mas ela não tem nada a ver com o café Pilão, né? Todo mundo deve ter perguntado pra você isso. A vida toda. Mas você tem muita razão do Pilon, porque era pra ser Pilon. Ah, era? É mesmo? Era um francês. Olha. E aí algum escrivão idiota que fez que teve um erro antes do meu avô. É o Pilon. E virou Pilão. Olha. Brasileiro. Então, é mesmo? Mas aí, Fê, mas assim, então quer dizer que o Pilão vem do francês? Você é descendente de franceses? Pois é. Que chique, não é chique, não. Eu dei aula pra ti no 1999, né? 98, né? 98. É. Cara, que loucura. É porque tá velho, né? A gente já falou disso. Não precisava ficar tanto falando, né? De tanto tempo assim. Como era o Poli com 30 anos? Eu achava ele velho, né? Não é aquela sensação de quando você é mais novo, que você tem alguém mais velho, você acha... É um professor. Mas eu tinha 30 anos, você tinha 21, então, 20, sei lá. Então, mas eu achava que ele era muito mais velho. Eu não sabia quantos anos você tinha. Ele já botava uma banca. Porque é professor, então tem aquela coisa, né, meio de respeito. Aí eu acho que uma vez a gente conversou isso, depois eu falei, quantos anos você tem? Eu não sabia, eu achava você mais velho, porque era uma sensação de ser alguém mais velho. Eu não fazia ideia que você tinha só 30 anos. Se eu soubesse, eu nem respeitava tanto assim. Era só um pouquinho mais velho que eu, só. Fê fez ADM, a gente estava lembrando disso, né? A primeira turma, né? Primeira turma do semestral. Semestral na escola famosa da Vila Mariana. Aqui ele fala o nome certo, eu falo escola famosa da Vila Mariana. Aquela que tinha umas festas legais. Tinha. E aí foi a primeira turma do semestral. O Laredo que veio aqui era a turma do anual.
Ah, entendi. Quando você diz primeiro semestral, porque até então era uma por ano. Era o anual. curso era anual. E só tinha um vestibular por ano. Entendeu? E o curso era anual. Entendi. Aí depois é que converteu, né? Foi nesse ano, 98, passou a ser semestral. Uhum. E aí foi o primeiro ano. A gente foi meio teste. Tanto que eu estudei de manhã quase até o último ano. É mesmo? Foi até o... Porque eles fizeram... porque eles não tinham estrutura pra... Ah, sim, porque o pós-graduação era lá, no mesmo prédio. Aí eu fiz na pós o curso de graduação, no prédio da pós. Porque não tinha estrutura para manter as pessoas de manhã, porque eles deixaram escolher. Quem quiser vai pra noite, quem quiser fica de manhã. Como eu trabalhava na Júnior, eu vou ficar de manhã. Só que aí minha sala tinha 3 alunos. Então foi meio aí bagunçado, foi uma grande assim. transição, porque até ficar o prédio pronto lá da Joaquim Távora e tudo, e foi essa coisa. Aí misturou turma, então o meu curso era de marketing, mas tinha o de RH, tinha o de... As ênfases, né? Era RH, gestão internacional e mais um que eu não lembro. Finanças. Aí juntou todo mundo, então tinha 3 de marketing, 2 de RH, 3 de finanças, misturou tudo assim na sala, quase no último ano. Ainda era meio experiência. Mudou, né? As ênfases foram mudando ao longo do tempo depois. Porque não tinha quórum, ninguém queria estudar. A sua foi com? A minha foi a administração mercadológica, era o nome do meu curso. É esse nome ainda? Não sei se é ainda, mas era... O meu era administração mercadológica. Eu achei que eu ia estudar marketing. Mas eu estudei administração. Agora, você... Aí você falou que nessa trajetória aí... é que a Fê, a gente se conhece há tanto tempo e a gente continuou conversando desde então, sabe? Né? Que eu acabei virando orientador de TCC dela, né? E na empresa Júnior também, né? E aí a gente vira e mexe, a gente sai para tomar um chopp e tal, sabe? Né? Aquela coisa... não desgarra, sabe, né? E ainda tem as amigas dela que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas aí você... e assim, tanto a Fê como as amigas dela, que não vou falar para ela, né? É aquele tipo de aluno que você fala, se todas fossem iguais a você, sabe? Porque sempre foram... Tem uma que dá mais trabalho, mas ela tem uma dela, ela vai vir aqui, ela dá mais trabalho. Aí vocês vão ver que eles vão ficar brigando o tempo todo. Ela é chata. Eu vou assistir. Ela é chata pra cacete. Eles vão ficar brigando o tempo todo. Mas assim, elas eram, sabe aquelas alunas que você fala, se todas fossem iguais a você, sabe, dá gosto, né? Gente esforçada, gente que entrou para virar administrador, sabe? Eu sempre qualifiquei assim, às vezes tinham 2 tipos de aluno, né? Um que entrou para ser administrador, o outro, ou qualquer outra graduação, né? O outro que veio aqui para fazer SPM, sabe? E tem uma diferença, né? Mas aí... tinham aqueles que tinham os pais também, né? E os que podiam também. Tinha esse que era bom, essa parte era... E, Fê, além da coisa, a gente tem outra coisa em comum, que você é da ZL, né? Sou. Você é da ZL, né? Ainda é da ZL? Agora não, eu moro no centro agora, mas meu pai ainda é. Onde é que é? Que bairro que era? Vila Formosa. Vila Formosa, velho, boa Vila Formosa, Avenida Meu pai mora lá ainda. Avenida Renata, Sim. Que tinha um buffet lá que eu ia nas festas de 15 anos. Casarão. O Casarão. Meu aniversário de 1 ano foi lá. É mesmo? Eu ia lá, E ainda tem o Casarão? Não. Não. Quer dizer, se tem, é um buffet, não sei se tem mais. Eu ia lá nas festas de 15 anos, cara, eu estudava no Agustiniano, né? Aí ele tinha as festas de 15 anos, as meninas iam fazer lá. Naquela época, nem sei se tem festa de 15 anos hoje em dia. Tem. Né? De debutante. Ainda tem, Fê? Tem. Tem certeza? Tem. Aí eu ia lá, aí botava um terninho, uma gravata, chegava lá e entrava de bico, entendeu? Assim. Ia curtir a festa. Ia curtir a festa, entendeu? Né? Comida e bebida de graça, o cara de pau, né, velho? Minha foi de 1 ano lá. Que legal. Vila Formosa. Mas vamos lá. Aí você passou pela Júnior. Fiquei quase... Eu só fui embora da Júnior porque eu fui obrigada pela faculdade a fazer estágio. Sim. Porque pra mim foi onde eu aprendi tudo. Que lá. Legal. Porque... A Júnior sempre foi uma experiência. Que em ADM o estágio era obrigatório. Então, tinha que sair no curso no de quarto comunicação ano. não era. É? Não era obrigatório. Com certeza? Obrigatório não. Não é obrigatório. Não, era. Tinha que fazer praticamente 1 ano de estágio. Contava... Então, no último ano, no quarto, tinha que sair. Uhum. Aí eu tive que sair. Aí eu saí e fui fazer um estágio que não acrescentava nada, só pra fazer estágio, porque na Júnior era muito melhor. A empresa Júnior é uma baita experiência. O aluno que passava pela Júnior, ele se diferenciava.
Nossa, né? mas muito. E isso, hoje em dia, o fato de ter ou não ter empresa júnior conta até com uma avaliação, sabia? Pelo MEC, nas faculdades e tal. Podia ter sido o estágio, então, porque para mim faria muito mais sentido eu ficar um ano lá. Eu fui o primeiro, eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp, e ali eu participei até do movimento que trouxe a empresa júnior para o Brasil, que é um movimento que veio da França, e aí eu fui o primeiro aluno, eu tinha uma matéria de estágio, de um semestre de estágio supervisionado, e eu fui o primeiro aluno a entregar um relatório de estágio sendo o trabalho da empresa júnior. Que legal. No Brasil. Assim, eu fiz o meu estágio e aí o meu projeto de estágio foi eu era diretor administrativo do GPEA, Grupo de Estudos em Pesquisas de Engenharia de Alimentos. Eu entreguei aquilo como estágio. Foi o primeiro. Que legal. Muito legal. A empresa júnior é o que eu falo, é cliente real, né? Tem conta para pagar, é totalmente autônomo, cara. Podia contar como horas, né? Podia. E eu lembro que a gente entra como hora atividade hoje em dia. Naquelas obrigações. Mas eu ia procurar emprego, estágio, e era uma coisa que era fazer telemarketing. Por que telemarketing? Porque você não tem experiência, abriam-se vagas de telemarketing. Não vou aprender nada falando no telefone, enquanto aqui eu tenho toda a experiência. E não, eu tinha que sair. Aí saí no último ano. Mas é engraçado uma coisa da Júnior, porque na Júnior as pessoas tinham os consultores, os gerentes de mercado, tinha umas vagas, assim, bem de hierarquia mesmo. E tinha os diretores. Eu nunca quis ser gerente e diretor, nunca. Eu sempre queria ser consultora, que era onde fazia os projetos. Porque o resto era organizar a equipe, cuidar das finanças do negócio. Era gestão da empresa Júnior. E aí toda vez alguém queria me colocar, não quero, eu quero fazer projeto. E eu não fiz, eu não passei por nenhuma das vagas de gestão. A Paty passou, a Vanessa passou. Então, quem é Paty e Vanessa? Vamos lá. Então. Quem é Paty? Paty, Vanessa, Fabiola, que é a que dá dor de cabeça, a Anitta e eu. E a Fê, certo? Eu só não fui orientador da Anitta no TCC. Eu fui de todas elas, das 4, né? Eu lembro que eu me fiz ali com vocês, né? Porque também, você vai ser orientador, cara, você vai escolher os alunos e escolher aluno encrenca, né? Eu lembro que as 4 tiraram... Tiramos, ganhamos o prêmio lá. As 4 tiraram 10, as 4 foram premiadas e a Vanessa ganhou o melhor... TCC do ano. TCC do ano, e é a melhor aluna também da coisa, não foi? A Japa. A Japa vai vir aqui, você vai ver, ela é toda, assim, toda, sabe, fina. É o oposto da outra, da Fabiola. A Fabiola é uma avacalhação total. A Vanessa é totalmente elegante, assim. Mas não era um grupo, era individuais. Na época era individual. Depois que começou a abrir coisa, era uma monografia, depois que abriu coisa. Não, podia fazer. Já em dupla? Não, porque eram coisas diferentes. Um era monografia, e aí era individual, ou era um plano de negócios. Aí esse era em grupo. Só que o plano de negócios era mais difícil de fazer, porque aí precisava fazer a viabilidade financeira, umas coisas que eram mais complicadas e que a gente nem tinha bagagem para fazer pela faculdade, assim, não dava. Então poucas pessoas fizeram plano de negócios. Eu lembro que aí elas eram muito amigas entre elas, e todas elas foram para a empresa Júnior ao mesmo tempo ali, né? Ficaram, e aí elas se intitulavam como porcas, as porcas. Da onde veio isso aí? Agora, filho, eu nunca perguntei isso para vocês. Da onde veio porcas? Porque assim, eu jamais imaginaria que um grupo de meninas, um grupo de mulheres, 5 pessoas, né, que se complementam muito, sabe? Assim, é muito divertido se auto-intitular como porcas, entendeu? Da onde veio isso, cara? A Fabiola. Só podia ser, né? Por isso que a gente fala que ela é a porca-mor. Entendi. Mas ela é de Brasília. E ela tem esse sotaque de arrastar o R. Então é porca, é porta, Fernando. É quase um carioca, mas né? Fajuto. E aí ela falava e a gente zoava ela toda hora. Porta, abre a porta.
chama não sei o que, a porta, e a gente zoava. E aí a Patrícia uma vez contou que a família dela tinha uma tradição meio italiana e que limpava a boca na toalha. Sim, ou sim. o vô dela limpava na manga. Aí a Fabíola, que porca! É a família da porca! Nossa, mas como é porca? E aí começou a história do porca, e aí a gente começou a imitar ela, ô porca! E aí virou que a gente chamava ela de porca e ela chamava a gente de porca. Então virou as porcas. Na formatura de vocês, um banner. Tinha uma faixa porcas. E eu tenho foto, elas mandaram foto. E eu era... Eu fui, acho que professor homenageado. Ele era o porcão. Eu virei. Eu tive na sua formatura como professor homenageado. Eu fiz discurso na sua formatura. Discurso? Fiz discurso na formatura também. O que para um corintiano deve ter sido um desafio. Ser assim. Virar o porcão? É verdade. Mas assim, o que era, virou uma amizade mesmo, sabe? Elas, eu adoro todas elas, assim, de um jeito. E aí a coisa do tempo, né? Vai e volta, a gente se fala uma época, fala mais uma época. Aí veio o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um bom resgatador de amizades, né? Porque aí fica no grupo ali, fica um tempo sem falar, aí combina, vamos jantar todo mundo, aí não dá certo, vai. Aí, puta, mas que legal. Essa origem. Tinha que ser sair da Fabíola mesmo, né? A Fabíola é daquela, sabe, despachada que manda você para aquele lugar, seja você quem for, né? Mas e aí se vem uma, tem que vir todas, entendeu? Não vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Eu falei que eu não precisava, né? Eu era a Fê é muito tímida nesse sentido, né? Mas assim, eu lembro de uma coisa que você me falou uma vez, que aí até serve para você contar um pouco da sua trajetória aqui. Você falou assim, eu não gosto de lugares onde depois de um tempo a gente se acomoda. Eu gosto sempre de um desafio novo, de uma coisa nova. Eu sempre gosto de um desafio novo, de alguma encrenca. Eu gosto das encrencas, eu não gosto daquela coisa estável, sabe? Ainda é assim. Você lembra disso? Eu lembro disso. Mas foi por isso que eu mudei muito de emprego. Eu sempre achei que eu tinha um defeito. Não consigo ficar num lugar. Eu fico 2 anos. No começo ainda fiquei mais, fiquei 3, fiquei 4, depois fiquei 1,5. Porque é isso, meio acomoda. Você entra, aprende, eu acho legal, né? Tem tudo novo. Depois você começa a fazer as mesmas coisas toda vez. E pra mim sempre foi assim. E aí eu sempre fui muito embora. Você não é a única, já teve gente aqui com essa mesma coisa, né? A gente pensar o Ovelha e o Laredo, né? Que sempre... Mas eu acho isso é um perfil interessante, né? De gente que gosta de desafio, né? Que gosta sempre de algo novo. A sensação de estar aprendendo, né? Porque fazer a mesma coisa não começa a não acrescentar nada. E você fala, nossa, ficou fácil, é muito. É um valor. E agora, você falou que você inusitadamente, você caiu numa agência para ser o seu primeiro... Foi o primeiro emprego? Emprego foi. Foi depois do estágio, primeiro emprego, uma agência. Uma agência de propaganda. De propaganda, que eu não sabia o que era, porque eu estudei marketing, não conhecia nada. Cheguei na agência sem saber o que era Pantone, zoada. Imagina o diretor de arte, vinha, essa aí, que não sabe nada, por que colocaram ela aí? Então tive bastante desafios, assim, nesse sentido. Mas aprendi muito. Era uma agência pequena, umas 20 pessoas. Em lugares pequenos você tem mais chance de aprender às vezes, né? Muito, aprendi muito. Só que aí aprendi mesmo, assim, de ficar uns 2 anos de ser tudo muito novidade. Porque ia trocando cliente toda hora, então isso acho que era o legal também de agência pra mim. Parecia tinha ali um déjà vu com a empresa Júnior, né? Sempre porque você muda mercado, você muda perfil, então você tá atendendo que daqui a pouco não tem nada a ver, aí muda o mercado. Atendia tecnologia, daqui a pouco estava atendendo cosmético. Atendi automobilismo, depois estava atendendo... eu nem lembro mais o que eu atendia. Eu tinha umas 8 contas fixas, assim, era a minha carteira. E aí ia entrando umas pequenininhas. Ia trocando toda hora. Então as maiores eu acabava ficando mais tempo, porque eram clientes mais fixos, o resto era mais pontual. Mas então ia mudando, eu ia aprendendo coisa, eu ia aprendendo do mercado. Mas aí
Depois disso, chegou um momento que eu tive vontade de ser marketing de verdade. Porque aí Tá. eu já começava a querer me meter na história do cliente, sabe? Sim. Não é só na criação, é por que a criação? Por que essa campanha? Por que Mas que é normal isso? isso, né? Não tem Eu jeito. acho que é para quem gosta Sim. da parte que era o que eu gostava de planejamento. Porque quem gosta da agência, né? Do trabalho da agência, fica na agência a vida inteira, né? É um perfil que gosta e fica nisso a vida inteira. Eu falo que o trabalho de uma agência de propaganda, né? Assim, você, com todos hoje, com o seu leque de serviços, né? Que a gente estava falando antes, do PR ao social, ao media, né? Assim, trabalha com aquilo que... Eu sempre falo do iceberg, né? Com aquilo que aparece para o mundo. Agora, o que aparece para o mundo é 10%, né? Marketing é isso, né? 10% está para lá, 90% está escondido. Quando você flutua aqui, você começa a perguntar, mas por que isso? E aí automaticamente se afunda nas questões estratégicas. E eu quis né? ir pro E outro tem lado. gente que gosta de ficar mas eu acho que o que é instigante num trabalho ou de consultoria ou de uma agência é isso, né? Um cliente novo, um desafio novo, um cliente novo. Toda hora é diferente. E aí não só essa questão de trabalho diferente, mas eu sempre mudei para segmento completamente diferente. Então, mesmo quando eu fui para o marketing, que eu continuava mudando, eu não ficava no mesmo segmento. Então, eu já trabalhei na agência, eu já trabalhei no B2B, no B2C, com serviço, com online. Eu trabalhei na Netshoes. Depois eu trabalhei no Walmart, que eram com categorias completamente diferentes. Nossa, com produto varejo, de limpeza, com indústria. produto de... Não, mas vamos devagar, vamos devagar. Porque assim... Muita coisa diferente, porque é tudo novo. Porque Entendi. pra que eu vou sair de uma agência para ir para outra agência? Vai ser muito parecido. Se eu sair de uma empresa que eu trabalhei lá na Negran, que eu tava falando, de interruptor e tomada, eu não queria ir para outra de interruptor e tomada. Eu já sabia, já conhecia. Entendi. Então eu sempre mudei de emprego e de segmento. Trabalhei em tudo quanto é segmento diferente. Isso é muito legal, né? A gente... É isso. Agora, o que eu acho que é legal da agência é que você teve uma visão ali do prática, né? Porque até então a graduação da SPM não tinha essa... O vaso comunicante com o pessoal de comunicação era mais estreito. Depois aqui... Porque eu já te falei aqui que eu trouxe o Hugo, a Lele, eles hoje são donos de agência e fizeram ADM. É muito louco, né? Então deve ter mudado a grade. Mudou, ajeitou e tal. Mas a agência te ajudou muito, por um lado, a ver assim, pelo menos para saber se você for... Ninguém me engana. No marketing é isso, né? Você sabia o que cobrar de uma agência, né? Ninguém me engana. Até quando era agência interna, que eu já cuidei de equipe de criação interna também na empresa, não. Designer vem... Não, isso aí eu sei que dá pra fazer sim. Não caiu, né? Odiada, né? Odiada. Pior que não. O pior é que eram os meus meninos de uma das empresas que eu trabalhei, eles gostavam de mim. Na Rogemac. Era uma importadora de produto, isso aqui, ó, de UD. Uhum. E aí a gente fazia muito catálogo e era muito braçal, assim, então era interno a equipe de designer. E foi a primeira vez, assim, que eles falavam que eles gostavam que eu ajudava, sabe? Eu conseguia ajudar, eu entendia de revisão, de diagramação, eu sabia o que dava pra fazer, o que não dava, eu não sabia fazer. Que isso foi uma coisa que eu sempre me recusei. Eu sou desses também, velho. Mas eu passei por todas as vagas de emprego que eu recusei, foram porque me pediam pra saber mexer no Photoshop. E eu falei, eu nunca vou mexer neste negócio. Eu não me recusava. E eu podia ter aprendido. Não era uma questão de não conseguir. Eu falei, não vou, porque a partir do momento que você aprende, você vira essa pessoa. Uhum. Você vira essa pessoa que mexe no Photoshop. Eu nunca vou mexer. Eu sempre vou mandar mexerem. Então, pra mim, esse era o meu princípio. Todo mundo mente no currículo, era sincera, né? Photoshop zero. Não, eu cheguei a discutir em ligação de emprego mesmo, das pessoas perguntarem. É marketing? Eu perguntava. Não, é marketing. Eu perguntava, tem que saber Photoshop? Porque eu ia na entrevista e eles perguntavam isso na entrevista. E aí eu me frustrava. Então eu aprendi e eu já perguntava no telefone. Senão eu nem vou. Não, então não vou. Mas isso é reflexo de uma coisa muito que eu venho batendo há décadas. Assim. O mundo, eu falei que o pessoal do digital fez a palavra marketing se tornar muito conhecida, difundida, a palavra marketing. Uhum. Hoje, quando você fez
Quando você estudou, Não era você tanto. explicar o que era marketing, administração com ênfase em marketing, o que é isso? Todo mundo conhece. O problema é que a palavra marketing ficou muito conhecida, mas pouco reconhecida, né? Porque aí ninguém sabe de... Cara, se uma vaga é de marketing, por que você quer que o cara faça Photoshop? Não tem nada a ver. Mas isso é pra gente que sabe o que é marketing. Né? Mas se eu estou sendo contratada para uma vaga de marketing, eu esperaria então, que a pessoa e muita soubesse gente tá, que era nossa, marketing. Que doido isso. Mas hoje, eu concordo com o que você está falando, que mudou. Não tanto, porque ainda as pessoas pedem, tem experiência com Photoshop. Nem sei, talvez nem é mais Photoshop, né? Mas era Photoshop. Mas hoje você fala, marketing, faz post? Não dá. As pessoas entendem que marketing é fazer rede social. Muita gente. Pelo amor de Deus. Eu tô enganada? Você concorda? O cara, uma pergunta de marketing, de um bom cara, de uma boa vaga de marketing, assim, você sabe mexer no Excel? Isso é um cara que sabe o que é marketing. Eu eu tinha funcionário que não sabia né? mexer em Excel, que não sabia fazer planilha. E sabia Photoshop. É isso. Agora, você falou que a tua experiência em agência é legal porque você sabe o que cobrar, né? Assim, mas ela te travou também, você falou, né? Ela te estigmatizou? Estigmatizou. Trabalho em agência não pode fazer marketing. Não sei por quê. E eu não conseguia entender a cabeça das pessoas, porque eu achava que aquilo tinha acrescentado tanto para mim, que eu era uma profissional tão melhor tendo feito administração. Foi quase uma nova graduação para mim, a publicidade, a agência. Era como se eu tivesse feito um curso de publicidade. Não perdia para ninguém que eu conhecia, que fazia o que eu conversava lá. Mas eu tinha 2 experiências. E não conseguia trabalho em marketing. Não chegava, não era nem chamada, porque no currículo só tinha a agência, não tinha uma experiência de marketing, não conseguia. Aí eu fui trabalhar num cliente meu, que era também da agência que eu atendia, que era uma empresa de tecnologia. Era uma empresa que... Lembra a época que começou a fazer site pré-definido, que tinha Monster, era o Template Monster? Eles abriram uma empresa para fazer um concorrente de Template Monster. Então, fazia site pré-definido com os prompts e tal, né? Era um rodo, né, que saía de site por dia. E eu cuidava fui cuidar dessa empresa, porque o dono me conhecia, porque era meu cliente lá na agência. E aí eu coloquei que eu era assistente de marketing e cuidava das contas. Fiquei lá, não deu um ano, porque eu continuei mandando em currículo. Coloquei assistente de marketing, apareceu vaga. Eu fui fazer muitas entrevistas. Acho que nenhum mundo empresarial sabe direito o que é marketing, tem uma visão de marketing, né? Cara, tudo que um bom cara de marketing, ele tem essa visão de comunicação do operacional de uma agência, é o mundo ideal, né? Você complementa essas coisas. Eu tive que aprender isso também na marra e isso te facilita, né? Você sabe também o que pedir para uma agência, né? Não é só você conversar com um cliente que sabe o que é Pantone, o que é Pixel, né? O que... Fez toda a diferença. E aí, mas eu quero saber dessa trajetória, porque você passou por tantos lugares diferentes, aí você saiu da empresa de tecnologia. Isso. Aí fui para a Piau Legrand, que é uma empresa é uma multinacional francesa do segmento de construção, interruptor e tomada. E lá só interruptor e tomada? Não. Tem um monte, né? Tem um monte. Eram unidades de negócios. Então, tudo que é essa coisa de conduíte, estrutura, disjuntor, o que vai em cima do teto, o que vai debaixo do teto, o que vai na parede, nessa parte mais de acabamento, era o que fazia lá. Então, tinha várias unidades diferentes, eu fui passando de umas para as outras. Assim. Então, mas você pegou o B2B, você falou? B2B eu peguei numa marca de tecnologia também, que chamava Não, mas na Legrand. Na Legrand era B2C, os B2C. dois. Os dois. É porque essa Ortronics era B2B. Era uma marca que eles compraram, porque a Legrand comprava muita empresa. Então comprou algumas empresas no Brasil. Hoje a HDL é da Legrand, comprou a Lorenzetti, a unidade de interruptor e tomada. Então tinha um monte de aquisição. Comprando participação de mercado, na verdade. Né? Tinha bastante aquisição. E essa Ortronics era uma de cabeamento estruturado, chato pra caramba. Hack de aqueles pet pen, uns negócios... Servidor.
servidor legal, gigante. não Esse fala era, assim, os engenheiros adoram. era Eu gosto. horrível, eu detestava. Esse eu detestei, aí eu quase fui embora. Porque era muito B2B mesmo, aí não tinha Sim. muito... Aí eu não cuidei muito de marketing, mas quando eu passei para o consumo, né, que aí era no B2C, aí sim foi onde eu aprendi o que era trabalhar marketing. Marketing Porque tem só. total, assim, que não é comunicação só. Não, tem canal, né? E aí? Como é que você está no canal? Tem canal, Em que canal então, vou estar? Como vou tem estar o no canal? especializado, que Tem é o lá na Santa especializado. Efigênia. Aí Sim. tem a loja, o Home Center, que é completamente Herói da diferente. vida. Tinha os atacadistas, que ainda não era tão desenvolvido Uhum. quanto hoje, mas já existiam os atacadistas, lojas muito grandes. Então, cada perfil de loja era uma forma diferente, atuação completamente diferente. Desenvolvimento de produto, trabalhava com inovação, pesquisa de mercado, de ir para a rua, de fazer pesquisa, trabalhar forecast, conjunto total com comercial. Cada um não era para um lado, sabe? Era junto com o comercial. O que é raro hoje em dia, né? Mas assim, quando eu falo quando você fala dessa visão de marketing, eu falo é entender quem compra, quem paga e quem usa, né? Porque você tem que conhecer o consumidor e assim, cara, tem um cara no meio do caminho que é o tio que é o eletricista. Como é que você faz ele comprar um ou não o outro, né? E o público, eram vários públicos, então além de vários canais, vários públicos. Vários públicos e assim, tanto vários públicos do quem compra, quem paga. Dentro do quem compra, quem paga e quem usa, você tem públicos diferentes. Então tinha público, tinha instalador, tinha o eletricista, tinha o pedreiro, que às vezes é o faz tudo, o decisor às vezes é o consumidor final, porque você quer ou não quer o mais bonito, porque é mais caro, porque é mais barato. Tem gente que não liga para isso, tem gente que liga, que quer design, tem gente que é só quem compra, que vai lá e vai na loja, o marido, mas quem quer é arquiteto, que define. Isso. Então tem muito público, eram muitos públicos. Então e eram muitos concorrentes produtos, também, né? Muitos concorrentes, cara. Concorrente, você vai hoje no Leroy, olha, vai nesse corredor aí, tem marca da com pau, cara. Tem muita. Então foi onde eu trabalhei marketing de verdade, foi onde eu aprendi a mexer no Excel. Eu lembro de uma foi lá que ela me ensinou. Uma analista que trabalhava comigo. É que você tem que entender que o telespectador, você tem que entender que em 1999 não tinha computador assim. Os alunos não iam para a sala de aula com notebook. Não existia isso, né? Não tinha Excel, né? Não tinha nada disso. Eu fiz curso de... Fernanda fez faculdade sem o Google, tá? É fácil fazer faculdade. É outro mérito, né? É outro mérito, cara. Quem fez faculdade sem o Google, certo? Era mais difícil. Mas eu aprendi na raça, assim, com ela lá, porque eu queria... Sabe quando você quer fazer uma coisa? Eu não sou a pessoa o máximo em Excel ainda, mas você quer fazer uma coisa, eu quero apresentar esse resultado, comparar com esse, o resultado daqui, crescimento, ruim de matemática, né? Pessoa de humanas, não era boa de matemática. Mas eu sabia o que eu queria, mas eu não conseguia fazer. E aí teve essa pessoa que me ajudava muito, porque ela sabia fazer a fórmula. Aí a hora que máximo, me ensina a fazer. E aí que eu comecei a fazer análise. E eu vejo que não existe hoje as pessoas fazerem análise. Eu conheço um monte de gente de marketing que não mexe no Excel. Que não mexe no Excel. E eu aprendi lá. No marketing é números, os caras sabem. Então, onde eu tô falando pra você, que a experiência que eu ando tendo é que marketing é comunicação. Marketing é evento, marketing é folheteria, catálogo, é banner, mídia social. Porque várias áreas de business intelligence também, para afastar um pouco mais essa operação de marketing. Né? Talvez porque o marketing não saiba fazer, daí você contrata alguém que é mais inteligente, que sabe mexer nos números, e aí fica... Só que as pessoas não sabem nem analisar os números. Horrível. Você pega um relatório, não adianta você não ter, sabe analisar. Se você não tem o mínimo, sabe? E lá eu aprendi a fazer análises. E aí por isso que os engenheiros... É por isso que se dão bem no marketing. Faculdade... É exatamente isso. Eu vi alguém falando para mim, engenharia é faculdade coringa. Mas é por isso que os engenheiros se davam bem no marketing. Sempre porque sabem pensar e fazer contas. Você faz só o marketing, você não consegue pensar e fazer contas. Se você não vai atrás, não vai. E aí você vai só porque é mais fácil, que é fazer catálogo. Sim. Agora, Fê, vamos falar de uma coisa que a gente estava falando antes também. E como fora outro problema que eu vejo no mundo hoje, eu fico defendendo umas ideias que eu acho que eu nunca vou sair vencedor, né? Que assim, a coisa do marketing, vendas ou marketing e comunicação. Porque eu vejo essa divisão cada vez mais proeminente, contundente dentro das organizações. E quando ela é ainda
quanto menor o tamanho, eu acho que pior fica. Sério, que você tem uma empresa pequena, cara, para que você vai dividir marketing e vendas? É uma coisa só. Marketing, vendas vendas, marketing Porque eu sempre, assim, a questão é o seguinte, para o pessoal de vendas não ficar chateado. É assim, o comercial. O comercial vende alguma coisa, certo ou não? Sim. Quem criou essa coisa, quem pensou nessa coisa, quem fez essa coisa, você vende a coisa pronta, mas para ter uma coisa pronta, tem todo um trabalho que vem, talvez nem sejam os caras de marketing, mas é um processo de marketing, porque eu preciso criar um produto para atender uma demanda, certo? E alguém precisa vender. E, cara, às vezes eu vejo muita sobreposição, eu não sei se é por causa das empresas que começaram a ter, sabe? O stakeholder acionista, uma baita de uma pressão que precisa vender, e aí o cara esquece do seguinte, porque o comercial não pensa um produto novo, não pensa uma coisa nova, não pensa, o comercial pega aquilo que está lá para vender. Mas sabe quem tem uma briga pensa? Idiota, sabe? Eu acho uma briga tão infantil. Eterna. Se uma empresa é muito grande, eu entendo que tem que ter essa divisão, mas se não for, cara, tem que ser, cara, você tem que fazer o cara de marketing ir lá visitar clientes, você tem que fazer o cara do comercial ir lá ver como é que você faz um forecast. Entendeu? Você podia ter especialistas, né, mas em cima de uma mesma liderança, porque eu acho que é muito atrito, né? Porque tem que ter, não adianta, um faz para vender, eu sofri isso é bem diferente, mas é um paralelo, assim, no e-commerce, quem compra e quem vende, porque no e-commerce é um pouco diferente. Eu vou mudar o assunto, mas é dentro do mesmo conceito. No e-commerce, pensa lá na Netshoes. Você fez Netshoes? Você trabalhou na Netshoes? É mesmo? Que área você trabalhou? No marketing. No marketing da Netshoes. Então, é essa história. É bem diferente. O marketing... Mas ali é um varejo, né? E é mais do que um varejo, é um varejo eletrônico, É muito diferente. É um marketing que é completamente diferente. O marketing é quem vende lá. É assim que divide. Então, o marketing, ele nada mais é do que performance. Tá, nesse caso tem que ser mesmo. É performance, é mídia, a mídia no próprio canal, né? Então é colocar o produto para vender. Então tem a equipe de quem compra e tem a equipe de quem vende. Quem compra é o comprador da categoria. Então vamos supor lá, o Nike. A pessoa que é a compradora, ela vai lá e negocia com a Nike e traz 100 mil pares para dentro da Netshoes. Marketing, você tem que vender. Assim. Só que você não sabe se esse que você comprou é legal, se o mercado tá querendo. Então é isolado. Mesmo quem porque comprou, a Nike vai empurrar um produtinho que tá encanado para ela. Quem comprou não conversa com quem vendeu, com quem tem que vender. E aí vira aquele atrito. Você tem que baixar o preço. Não, porque se eu baixar o preço, derruba a minha margem. A minha meta é pela margem, mas a minha meta é pela venda. Se você não vende... É um caos. É um caos. Esse dia a dia... É a mesma coisa do marketing na indústria com o comercial. É o compra e venda. Quem compra não é a mesma pessoa que vende. Eles não têm os mesmos KPIs, não têm as mesmas metas. Aí ferrou. Então, mas essa aí realidade. Ferrou. Se não tem o mesmo KPI os dois, ferrou. E qual que é a diferença de uma empresa normal? É a mesma coisa. O comercial tem que vender e eles falam assim que o marketing criou aquele produto que não vende. É sempre a mesma história. Só muda o ambiente, mas é a mesma história. Por quê? Porque não tá junto, porque não tem alguém que tá vendo de cima e dizendo assim, olha, você tem um produto aqui que a gente pesquisou, a gente fez isso juntos, a gente viu a demanda, agora a gente definiu o preço junto, a meta é essa, é aquela coisa em conjunto para tá os dois na mesma página. Não, você chega, o marketing fala assim, lançou, vende aí. É o que o marketing, é o que dizem que o marketing faz. No e-commerce era a mesma coisa. O comercial vinha, falava assim, comprei esses aqui, vende aí. É sempre um empurrando pro outro. E você acaba separando a empresa pelas ferramentas e não pela estratégia. Assim, empresas que têm loja física e não tem e-commerce, muitas vezes ainda tem uma outra divisão, que tem o marketing e o trade. E tem o e-commerce, que é um mundo completamente separado, que tem um marketing lá dentro e que eles não se conversam. É verdade. É desesperador. E não integra nem o canal, o estoque. Que não, aí ferrou. É pior ainda. Pior ainda, porque o cara muito. Tá vendendo lá, o cara do físico tá integrando. Mas isso acontece muito. Não, quando não tem 3 edições de estoques diferentes. Não integra sistema. Isso acontece muito com empresa que tá começando no e-commerce. É por isso que as consultorias estão tão grandes, né? Porque elas têm muito trabalho para atuar. Fê, sabe, você falou do e-commerce, é gozado. Outro dia eu tava fuçando lá na minha pastinha dos projetos que eu já orientei, né? E eu tinha orientado
um TCC de ADM de e-commerce no começo dos anos 2000, olha só. Opa. Lá atrás. Foi quando eu te falei que eu entrei lá na agência, Uhum. a Tigre estava começando a fazer a venda online e a gente estava desenvolvendo o site deles lá, o e-commerce lá. Ainda era muito novo. Porque... Era um projeto absurdo de caro para desenvolver. sim, naquela época porque não muito tinha, mais. não é que nem agora, que você tem a Vtex faz isso, você tem uma Sim. agência que faz isso, você tem Hoje é um plug meio and de play, pagamento. né? Exato, você pega os meios e Sim. pluga lá. Não tinha, você tinha que desenvolver tudo dentro da Você agência. tinha que querer muito, né? Muito, muito. E a Tigre fez isso nessa época aí. Então eram uns O grandes. que eu vejo... Agora, como é que você chegou na Netshoes? Você estava lá quando foi vendida depois para a Magalu? Não, já tinha saído. Tá. Qual foi o desafio da Netshoes? Foi bem Porque difícil eu pra acho mim. porque eu acho que a Netshoes é o seguinte, cara, eu sempre... é um negócio digital, certo? Aham. Aí você tem que aparecer na primeira página do Google, certo? Não tem jeito, Tem. né? De preferência no Tem. primeiro lugar da página do Google. O melhor lugar do mundo para esconder um cadáver é na segunda página do Google, certo? Então, assim, você tem que estar na primeira página do Google, de preferência lá no top. É muito E dinheiro. aí custa mais É caro, muito certo? dinheiro. E aí, assim, aí aumenta o seu custo, certo? Né? Aumenta o seu custo pra caramba. Ao mesmo tempo, mas eu não tenho o custo do físico. Mas espera aí, né? Você precisa se tornar mais conhecido, aí você precisa comprar Mais mídia. mais mídia e fica... Um ciclo. Se eu preciso aumentar... Complicado. Aí vem o seu concorrente e faz guerra de preço. Aí você tem que baixar o preço. Você tem que baixar o preço e teu custo está aumentando. Nunca foi viável, né? Não, Nunca tanto foi que viável. ninguém nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Nunca né, deu Chus? Eu lucro. falo, Não, cara. nenhuma loja online deu lucro até agora. Porque agora, quando junta com as lojas físicas, aí começa Uhum. a ter. Agora, loja 100% online, nenhuma deu lucro. Nenhuma deu lucro. Eu tenho certeza disso até pelo menos uns 6 anos atrás, que foi depois que eu saí do Walmart também, que aí eu entrei e trabalhei no Walmart. Que quebrou também. Walmart.com. É verdade. Quebrou por causa disso. É isso. Nenhuma deu lucro. Nenhuma. Isso a gente sabia que era fato. Mas tinha muito investimento. Então, sim. na Netshoes, a questão é... Aquele ano que eu entrei na Netshoes, a empresa passou de 200 funcionários para 2.000 em 1 ano e meio. Nossa. What? 1 ano e meio de 200 para 2.000 Não, funcionários. isso aí, em termos de gestão de pessoas, isso é uma... Aquilo... Não Não, tem. aquilo era um caos. Era um caos. Assim, eu não consegui, eu sempre falo isso, quem me conhece sabe que se eu puder na minha vida, eu nunca mais vou trabalhar no e-commerce, porque eu sofri muito, porque não é meu perfil. Porque as coisas, elas andam em círculos o tempo todo. Nada acontece, é tudo muito rápido, é tudo a mesma coisa e tudo muda o tempo todo. Atabalhoado. O tempo todo muda. Mas eu fui pra lá porque era novo. Me chamaram, Sim. falei, eu vou conhecer, não tô fazendo nada, não tava trabalhando, mas saí de um emprego fixo, desse que eu falei que eu cuidava também de utilidade doméstica. Aprendi muito também, foi completamente diferente, é outra experiência também. Mas aí uma pessoa que trabalhou na Legrand me chamou para ir trabalhar na Netshoes. Porque na Netshoes, o que aconteceu? Contratou tanta gente que não tinha gente no mercado. Gente do online, o mercado ainda era muito pequeno. Sim. Então, todo mundo do online já estava trabalhando, não tinha mais. Quem tinha o Submarino, Americanas, que era que rolava forte na época, a Netshoes cresceu muito e tinha o Ricardo Eletro ali um pouquinho Sim. rolando. Mas todo mundo estava empregado. E eles queriam experiência em e-commerce, não tinha mais. Então abriu, foi todo mundo sem experiência em e-commerce. Então foi uma leva que ninguém sabia nada. Eu não sabia nada também. Eu sabia um pouquinho pela agência, mas não mas era tem alguns e-commerce. princípios ali que não... Mas eu não sabia lidar com compra de mídia, que sim. o que é no Google, mas era diferente. Eu não cuidava da performance. Eu era o intermediário entre o comprador e o vendedor, que era uma guerra. Te colocaram Porque era uma na zona, trincheira. era uma zona, era por categorias, assim. Então tinha, eu cuidava de basquete, por exemplo. Então eu cuidava de basquete, aí compras ia lá, falava, comprei o Air Jordan 1 aqui, você tem que vender. Aí eu passava para o marketing. Marketing, você precisa vender esse aqui. Quanto? Aí ficava essa negociação. Então era
para ter um intermediário Nossa, que e era a muito controladoria disso? Um horror. Como é que você controla isso? O dia que você comprou, o dólar vale tanto ou o real vale tanto, como é que você calcula Então, esse dinheiro ao longo do tempo? Meu Deus! E muita mídia, muita compra de mídia. Naquele ano, a Netshoes foi o maior comprador de mídia do Brasil. Mas é que você ia falar dos princípios, acho que Era uma conta, é uma continha que você queria na época. Né? Era o maior comprador do Sabe o Brasil. que acontece? Você falou dos princípios, elas deixam de ser orientadas pelos princípios, fica todo mundo correndo tiro de 100 metros. Então você fica comprando venda. É isso. Então, em vez de você trabalhar marketing, depois, em vez de trabalhar marca para baratear seu custo a médio prazo, fica todo mundo resolvendo curto prazo. E é por isso que você não sai desse ciclo. E você consegue entender por que eu odiava lá? Porque a pessoa que gosta de planejar, que pensa, que eu não conseguia lidar com esse dia a dia. Porque não está efetivamente resolvendo. Não funcionava. Tá corrigindo rota sempre. O tempo todo. É isso. E aí você fez uma pergunta que lá eu não tinha acesso a isso. Eu fui ver isso no Walmart, porque na Netshoes era muito dinheiro. Dinheiro. Não se preocupa. Baixa o preço, margem. Ficou 3 anos dando prejuízo absurdo. 3 anos seguidos. Absurdo prejuízo. Então ninguém estava aí. Então ninguém olhava preço, margem, não tinha essas questões. Vende. Tinha verba para evento, então meu cargo era categoria. Então eu cuidava de categoria, então eu cuidava de basquete e tênis. Aí eu tinha uma verbinha lá. Eu tinha que fazer o negócio crescer. Como fazer vender mais? Então fazia patrocínio de evento. Então, por exemplo, NBA. Eu abri a loja da NBA no Brasil com a Netshoes. Então foi uma parceria de Netshoes com a NBA. Eu abri a loja UFC do Brasil com a Netshoes. Que legal. Então era um evento. Foi você, então? Foi. Era dentro da Netshoes, que a gente chamava de lojas parceiras, desenvolvia o fornecedor e trazia ele para dentro da plataforma. Pagava royalty, tudo. Mas toda a venda era via Netshoes. Então, teve PR lá com eles, todos os grandões lá. Mas então, a loja online. A loja online, isso, a loja online. Do UFC online oficial e NBA online. Então tinha que ir atrás de coisas para fomentar a venda. Então esse era meu marketing lá. Então eu fazia isso com o pool, né? É o pool, né? Fazia como trazer mais cliente para dentro da Netshoes. Então ia lá tinha um evento que a gente fazia que era o NBA 3X lá no Parque Vila Lobos. Chamava as pessoas, aí fazia ativação, fiz mega rampa no Rio de Janeiro, porque eu cuidava de skate também. Então é isso, o que você faz? Tem que atrair gente, tem que conhecer. Porque as pessoas conheciam a Netshoes pro futebol. Iam comprar chuteira e ia na Netshoes. As outras categorias eram umas pobrezinhas, coitadas, né? Entendi. Que eram as que eu trabalhava, as que davam não dá pra viver só de chuteira. Não dava. Então fazia ativação de evento. Até que resolveram cortar essa verba. Aí eu falei, agora eu não faço mais nada, né? Porque senão você fica só aqui cuidando do banner. Era basicamente isso. Ou você traz mais gente offline, né? Você vai para o mundo real para ativar, para as pessoas conhecerem, para elas entrarem na Netshoes e comprar. Ou você só fica lá dentro fazendo banner, fazendo Google, fazendo... E tem uma coisa ingrata, filho, eu falo isso, né? É difícil trabalhar branding também. Não existe. Porque, por exemplo, não tem jeito, cara. Aí eu falo assim, Magazine Luiza, Casas Bahia, sei lá, as grandes varejos, eles não têm branding. Não adianta você querer. O máximo que você pode ter ali é uma marca conhecida, porque assim, é guerra das abas, meu querido. No online é guerra das abas. A hora que você foi ver a sua geladeira, o seu frigobar da Brastemp, o cara vai decidir no preço, porque se Magazine Luiza é confiável, se Americanas é confiável. Você entrega a mesma coisa. Se entrega a mesma coisa, cara, assim, aí o cara decide se o prazo é o mesmo, se a forma de pagamento é a mesma, se o preço é o mesmo, se tudo for igual e nunca aí o cara vai, vou comprar na Magalu que ele é mais simpática, certo? Mas é para isso que serve o brand no varejo, né? Assim, agora, assim, é uma guerra das abas, assim, Netshoes não tem, você vai pagar mais caro porque você está comprando Netshoes? Nem ferrando. Talvez, a não ser que ela tenha alguns itens que ela que ninguém tinha tem. Coisa de exclusividade, por isso das lojas, entendeu? Então, esse foi o trabalho. Quando cortou esse trabalho, virou... Aí foi quando eu saí. Aí eles acabaram com o departamento. Foi todo mundo embora. E aí virou só o compra e venda, que era o institucional. Aí entenderam o Netshoes como institucional e não como categorias. Porque a gente estava trabalhando a construção das categorias. E aí acabou a minha área. Foi quando eu saí. E aí eu fui para o Walmart.
que aí era pior ainda. Não, porque é mesmo que o Walmart tem uma cultura varejista diferente da cultura do Netshoes. E no final das contas, o Netshoes nunca deu lucro, foi vendido para o Magazine Luiza. Foi. Nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Foi vendido, ele abriu o mercado, né? Ele fez Um IPO? um IPO, eu não lembro. Um pouco depois acharam que ia ser um sucesso, foi um fracasso. Não. É, o cara que é bom investidor não investe Foi em um varejo. fracasso. Aí eles começaram a se reestruturar para vender mesmo. Então aí acabou, cortou mídia, já não estava mais lá, mas eu conhecia bastante gente que trabalhava lá. Sumiu, aí começou, Netshoes. então, cortou mídia, você percebe, né? Cortou mídia, aí começou a tentar trabalhar um pouco de margem para se organizar para vender. E aí foi quando a Magazine Luiza comprou. Agora eu não sei. Agora eu não sei se dá lucro ou não. Eu não conheço Sim, mais não, mas ninguém de lá. Mas a época de compra de mídia, você fez um comentário né, que você paga para vender. Você paga para vender. E muito caro. Só que lá ninguém tava olhando para esses números. Ninguém olhava, porque tinha muito dinheiro, gasta, gasta, gasta. No Walmart era o mesmo princípio. Só que no Walmart tinha um BI que era espetacular, que não tinha na Netflix. É por isso que eu te falei, né? O cara é varejo das antigas. Ele tem tudo na mão, ele tem o controle na mão ali, né? E aí, eu olhava para isso. Se eu for pro Walmart online. Totalmente separado as operações. 100% separado. É mesmo? 100%. Estoque separado? Tudo. Nada... Outra empresa. Outra empresa. Gestão 100% separada. Compra separada? 100%. Outra empresa. Mas aí não dá também, né? Aí ferrou, né, cara? Outra empresa, era em Alphaville. Então, o físico ficava aqui, o online ficava aqui. No online, eram 2.000 funcionários. 2.000 funcionários no online. E era uma lambança, porque era assim, era um dinheiro que ia pro ralo, que você falava, meu Deus do céu. Por causa da mídia cara. Porque é uma cultura que, bom, não é à toa que quebrou, né? Mas é assim, as pessoas, tinha lá a meta de vendas e ganhava-se, eu não, porque era o comercial que ganhava, infelizmente não ganhava, mas participação no lucro, o diretor ganhava R$500 mil de participação no lucro, de comprar apartamento no final do ano. Uau. Porque vendia muito, era um volume muito grande, só que a que custo? Ninguém tava nem aí. É mesmo? Ninguém tava nem aí. Mas o Walmart não tinha esse controle? Não tinha? Era... Brasil, vamos investir. Eu acho que eles aquela fase de investir. Um preço para me estabelecer, para crescer, exatamente isso. Então dura uns 3 anos essa coisa, sabe? Vai lá e põe dinheiro e vai embora. E aí aqui, lambança assim, que eu nunca vi aquilo. E eu olhava os números por causa do BI. Pelo amor de Deus, mas Fê, vamos falar aqui, com o mínimo de inteligência. Cara, você pode ter um armazém só para as duas operações, né? Pelo amor de Deus, você pode ter um departamento de compra só para os dois, né? Você pode ter tudo, tudo né? junto, boa parte pode ser unificado. Não tinha nada. Claro, chega uma hora que tem que bifurcar, né? Porque loja física é diferente. Mas, cara, por que você vai ter 2 armazéns? Nada, e outra coisa, se eu vou vender tanto no online e tanto no físico, a hora que eu junto os 2 pedidos, meu poder de barganha aumenta, eu negocio mais prazo, mas peraí, né? Todo mundo em busca de omnichannel, né? Como é que, pick-up store, assim, você pode... Sim. Não dá pra separar tudo. Agora, quando sai o online, sai o físico também, né? Não? O físico tá aqui. Tá aqui ainda? Quer dizer, ficou, saiu, agora faz pouco tempo. Vendeu pro Carrefour, pro Big. Big, que é Big é Carrefour. Eu achei que tinha sido uma saída só. Não, saiu o online e fechou. Aí ficou mais alguns anos o físico e aí agora faz. Eu acho que o Walmart foi criado para ter sucesso só nos Estados Unidos. Eu também acho. Fora de lá. Eu também acho. Eles não... Aqui nunca foi, não deu certo. Mas... Sim, não sei se é muito emotivo, mas eu fiquei triste quando não deu certo. Porque sim, né, quando vem essa euforia. Não, o Walmart tá vindo pra cá. Quando sai, fica esse retrogosto de puta. A gente não conseguiu. Mas mesmo quando eles vieram, o meu caro Toledo, eles fizeram umas burradinhas, né? Normal. Eu lembro que a primeira loja foi lá em Osasco e tinha bota de tênis, bota de esqui, sabe? Sabe essa coisa meio... As empresas americanas têm um problema, às vezes, né? Que é de achar que o mundo é igual aos Estados Unidos, né? Se deu certo aqui, vai dar certo no resto do mundo. E o Brasil é muito difícil também, né? O Brasil é difícil. Porque o Brasil tem a questão de imposto, é completamente a questão diferente. burocrática, você tem que ter uma ação local de pessoas, aqui. É muito diferente, né? É bem difícil. Mas...
O negócio do online é investimento. Eles põem dinheiro por um tempo, depois eles começaram a cobrar. E quando começou a cobrar, não fechava a conta nunca. O investidor, né? Mas eu fazia essas contas e aí era a mesma coisa, o mesmo trabalho. Aí eu cuidava de linha. Primeiro eu cuidei de telefonia, depois eu cuidei de televisão, depois eu cuidei de notebook. Tá. Um monte de categoria que dava muito dinheiro, mas com margem muito ruim, que é o que você falou. O mais baratinho aqui, isso eu nem conhecia, tinha ferramentas de pesquisa de preço online que era preço dinâmico, muda sozinho. Deixa lá, setado e fica lá, e muda sei lá quantas mil vezes por dia, o setado. Guerra de preço total. Total, mas assim, de uma velocidade que nunca vista antes, né, cara? Era automatizado. Porque no Netshoes era na mão ainda. Na Netshoes ainda era na mão. Então, vamos olhava, assim, Centauro, vamos lá dar uma baixadinha, baixava o preço. Lá, tudo automatizado. Pricing, ferramentas absurdas, assim. Então, tinha um range lá que podia... Até aqui você vai, aqui acende uma luz, o gerente olha e decide se ele vai aumentar ou baixar, ou liberar ou não o desconto. E isso acontecia sem a gente saber. Mas a frete grátis arrebentava de vender. O dia de frete grátis arrebentava de vender. Mas é aquela coisa, você chega de manhã, tinha painéis, assim, nas frentes das nossas mesas. Umas TVs gigantes, assim, com todas as categorias. Às 10 horas da manhã, o que a gente vai fazer pra vender hoje? Então não sai correndo. É mesmo. Black Friday. É dinâmico. Muito. É um caos. Black Friday, as pessoas passavam coisa de guerra mesmo. Ficava lá 3 noites sem dormir. É mesmo, filho. Uma sala gigante. Varejo é isso, né? Batia, tocava campainha, e buzina, e evento, e ator lá, fazer interação. Era uma coisa de guerra. Isso era legal, era uma coisa de guerra mesmo. Mas no faturamento, na margem, não existia. Aí eu fazia... no final das contas é o que conta, né, cara? Eu pegava um número lá, eu olhava, aí eu tinha acesso. Tá bom, comprou por R$100. A gente tá vendendo por 200. Tem custo, tem a mídia. Tem hora que não tanto que eu falava, vamos vender por e-mail, porque e-mail não tem custo. É muito mais barato vender por e-mail do que vender no Google. Porque no Google você paga caríssimo. Só que ninguém faz essa conta. Porque você tem dinheiro de mídia. Você vai gastando, entendeu? Desgraça. Naquela época você estava pagando o preço da infraestrutura. Você deu aqui, a pista, que é frete grátis, vendia muito porque logística era muito complexa, né? Evoluiu muito de lá para cá. Muito. Hoje no Mercado Livre você compra de manhã e chega à tarde. Né? Impressionante. Impressionante. Mas aí você... mas o Mercado Livre, ele não é um varejo, né? Ele é uma empresa de serviço. Ele é uma empresa de serviço, ele é um prestador de serviço, né? E focado na logística. O que o Mercado Livre está fazendo agora, ele vai investir no Brasil mais ainda, né? Vai abrir outro centro de distribuição. É o que a FedEx fez nos Estados Unidos, lá nos primórdios. Outro dia eu vi um documentário lá, tem um documentário na History que eu recomendo para os nossos teleouvintes ou telespectadores, que é assim, as grandes marcas que mudaram o mundo. E aí conta a história da FedEx. Que a FedEx começou meio que por um acidente, cara, assim, de uma coisa meio inusitada, cara. É muito doido. E essa coisa da rapidez, né? E eu, às vezes eu me deparo com situações, gente perguntando no consultoria e tal, falando, cara, com quem que eu falei outro dia do online? Eu falei, você tem uma vantagem, o teu produto não é para amanhã, né? Tem produto que as pessoas sabem que não é para... É diferente você comprar, sei lá, uma coisa que você quer que chegue no mesmo dia e tem coisa que não precisa chegar no mesmo dia. Né? Agora, o custo de mídia, o pedágio que a gente está falando, o pedágio do online ficou muito caro. Mas o calcanhar de Aquiles Mercado Livre morde, cara. Mas o calcanhar de Aquiles é o frete, até hoje. Até hoje é o frete. É o frete que inviabiliza a operação. Não é à toa que os chineses, eles entram dando frete grátis. Você vê Shopee, você vê a Shein, você vê o... Cara, tudo muito dinheiro, cara, mas com operação de frete grátis. Agora, mesmo porque o avião que vem de lá com as coisas é deles, né? Eles sabem disso, né? Assim, agora, eu virei um cliente do AliExpress, né? E uma vez eu precisei comprar alguma coisa no Magazine Luiza, um passador de slides lá. Cara, a Magazine Luiza me deu mais dor de cabeça do que o AliExpress, cara. Assim, é incrível como é tudo responsível, você conversa com os caras, e chega, e beleza. Eles são bons. Eles são bons, cara. Tá assim, chegando cada vez mais rápido, né? Tá. Muito rápido, entendeu? Muito rápido. Mas a hora que eles
O AliExpress não dá mais frete grátis, faz tempo, né? Depende da promoção e tal. Não é mais lambança que nem era no começo. Não, é porque no tinha que regulamentar, né, Fê? Eu sou a favor. Sim, então. Tinha que regulamentar. Mesmo que quem pediu a... É que tem esses carinha aí do digital que não entende um projeto de país, né? Quem pediu para taxar... Não, isso é outra coisa. Não, eu sei, mas as taxas... A indústria nacional. Foi a indústria nacional, Sim, e tá certo, cara. A indústria Os chineses nacional. fariam a mesma coisa. Claro. Mas você tá falando do quê? De frete. Frete Então, grátis. Frete é dinheiro que o cara coloca. Entra na Shopee, eles dão um cupom de frete grátis acima de R$10 na compra. Isso, todo o dinheiro de cupom de frete grátis é investimento da custo empresa. ainda existe, só que eles pagam. É o custo de E aí, o aquisição. que acontece? Daqui a alguns anos, é a entrada no país. É igualzinho a Netshoes fez. A Netshoes dava frete grátis os 2 anos seguidos. O Walmart dava frete grátis uma vez por semana. Porque é dinheiro que você tá cria o hábito. Você tá criando consumidor. Mas isso a hora que corta... Ele vai junto. Ele não é fiel. Então, só que hoje o frete... Isso tá mudando, porque hoje a Magazine Luiza, às vezes tem frete, às vezes não tem. Então, não é mais. Então, porque senão não fecha conta. É o calcanhar de Aquiles, não fecha mas conta. assim, é o pressuposto que... Lembra do peixe urbano lá, naquela época? Sim. Né, eu tive o menino vai vir aqui falar, né? Eu tive um ex-aluno que é da Macfor, que na época montou um peixe urbano só na cidade americana, né? E assim, cara, você pega hoje a Americanas com, como é que chamava lá o cartãozinho deles lá? AMI. Cara, assim, o consumidor não é fiel desse tanto que você imagina. Não é. Não é, assim, frete grátis, se você não tiver aqui, eu vou pro outro. Sim. Não é, isso não garante fidelidade. Não, de forma nenhuma. Mas isso garante perda de rentabilidade. Isso, porque assim, é um custo de aquisição ilusório. Porque é um custo que você vai gastar, é um custo de aquisição, mas você não está adquirindo nada. Porque a hora que você tirar, ele não vai. Então, assim, e ele falava do peixe urbano assim, né? Que porque se é para fazer o cara experimentar, né? Eu te dou um cupom. E aí ele falava que tinha um problema, né? Porque aí o cara só comprava via peixe urbano, né? Não virava cliente. E às vezes o cara entrava na churrascaria assim, sou cupom do peixe urbano, então você fica na aula de cá, porque aí o cara... E ainda tratado mal ainda, né? E daí você entra num ciclo vicioso. Que assim, cara, calma, é difícil ser, nesse tipo de negócio, fidelidade a varejo. Não tem. Cara, acabou. E não importa se você é classe A, B, C. Não. A questão é que é a guerra das abas. A hora que abrir lá, é garantido, vai entregar, beleza, pumba. Então. Mas olha o preço disso. Você tá vendendo um produto com frete grátis, então você tá pagando frete. Só que você anunciou, então você tá pagando a mídia. Seja lá qual for. Então, a linha de custo vai aumentando assim. Então, mas eu acho que uma empresa. Você mas é assim, pensar, como que pode? É mais barato do que na loja física. Você dá o frete e você anunciou para vender. Faz sentido? Quando que essa conta vai fechar? Se a mesma geladeira na loja ali, ó, ela custa 1.000. Quando você chega no online, ela vai custar 900, porque é o pressuposto do online. Custa 900. Com frete grátis, só que o frete custa uma grana. Então ela já está custando 850, sei lá. Você pagou a mídia. E entregando rápido, porque ninguém espera. Então, olha a diferença. É muito custo. Então, quando eu começava a abrir os custos na planilha, olhar a planilha, tinha um cara lá que ele foi para a Amazon depois. Esse cara que ele era bom nisso, de fazer essas planilhas, de tentar calcular a margem. A gente fazia umas contas juntos, falando, olha isso, olha que absurdo o preço que a gente está vendendo. É muito pedágio. Só que não era custo. Mídia. Era investimento. Aí ferrou. Então, e aí vai para frente? Não vai. Não vai. Porque assim, a competição num produto que é o mesmo no online, ou você tem a vantagem... Aí desculpa, eu vou voltar lá para as nossas aulas de marketing 3, que não era você, ele teve, que assim, a liderança no custo, cara. Senão você está ferrado, acabou. Então assim, o Walmart, com a potência que tem, se você não faz uma compra junta para reduzir custo, cara...
Talvez hoje eles estivessem fazendo isso, porque é o que você falou, hoje o Omnichannel tá mais forte hoje, né? Naquela época. E pelo amor de Deus, né? O Omnichannel, vai dizer pra mim que o Omnichannel é uma novidade. Pelo amor de Deus, quando é que você não viu? Não tô falando de você, não, tô falando do mundo. Não, agora o mundo é Omnichannel. Cara, mas pelo amor de Deus, os canais não têm que ser pensados também em 360? Então. Peraí, cara, todo mundo tá esquecendo dos princípios, Mas eu tô falando Fernando. de 8 anos atrás. O Magazine Luiza não entregava, não tinha opção de você buscar na loja. Hoje tem. Há 8 anos atrás não tinha. E é uma rede daquele tamanho e você não podia retirar na loja. Não é tão novo, não é velho isso, não. Eu sei, mas eu tô Então, falando do conceito de Omnichannel. Eu tô falando do conceito de Omnichannel, entendeu? Assim, de pensar a integração dos canais. É velho. Mas Isso quem é velho. fazia? Me fala quem fazia isso há 8 anos atrás. Ah, sim. Você vê uma sim. drogaria, você vai na Drogazil hoje, você pode retirar em qualquer unidade. Você não fazia isso há pouco tempo atrás. Não fazia. Era só online, físico é físico. Eles até continham uma operação junto, era um pouco mais inteligente, porque eles compravam juntos, era diferente. A farmacêutica. Mas você assim, não podia tirar num ponto de venda. É as grandes redes de concorrência um do farmácia, outro. as grandes redes de farmácias são... Eles sempre trabalharam com margem aqui, né? Então. E... Mas não podia tirar na loja. É. Agora pode. Então Não, eu sei, mas isso é um parece que detalhezinho do Omnichannel, né, Fê? Que faz toda a diferença, eu sei. Mas assim, o que eu tô falando de outra coisa, que agora parece que o Omnichannel passou a ser uma grande novidade. Não, você já devia ter pensado isso antes, cara. Se o cara compra online e ele pode pegar na farmácia, não tem o custo de frete, porque é o estoque da farmácia. É isso. Mas é culpa da gente ficar dando nome essas coisas e descredibilizando o passado do trabalho. Mas que doido, quer dizer que assim, você fez uma trajetória na indústria, então, certo? Na agência e depois no varejo. E no e-commerce. E no e-commerce. Que doideira. E hoje, agora vamos lá, hoje você está em consultoria. Que é legal também, porque você deve ter, você volta vários clientes. Tá. De branding. Agora o meu é bem mais específico, assim. É mais difícil, né, vender branding. Porque as pessoas não sabem que elas precisam de comprar branding. Não. Vender branding eu vendo também, é uma desgraça. É muito difícil. É muito difícil, porque as pessoas não sabem o que elas precisam. Elas sabem que elas têm um problema. Sempre começa com um problema de venda. Começa a cair a venda, o que está acontecendo? Aí vai tentar entender, aí fala que quer fazer um rebranding. Aí... Não, cara, parece que outra moda. Todo mundo falando, fazendo rebranding. É eu falo assim, uma empresa que faz rebranding toda hora, alguma coisa tá errada, velho. Inspirados por um médico no Instagram que é especialista em branding agora. E que vai te falar que você... Então, e grande parte do branding que chega pra gente eu quero fazer um logo novo. Cara, não tem... Então, você entende como no final do dia todo marketing é comunicação? É incrível isso. Sempre acaba no eixo de vira comunicação, um logo, vira identidade visual. Eu vou mudar meu logo. Mas Fernanda Pilão, essa discussão que a gente estava fazendo aqui de margem, de planilha, de custo de mídia, de varejo online, é uma discussão eminentemente de marketing. Do meu marketing, porque de um monte de gente não é. Não pode ser. Então, não estou dizendo que é só do meu, mas são poucas pessoas que têm uma discussão de marketing dessa, assim, num nível que não foca só na venda, na performance, no varejo, que é a pura venda, ou na comunicação, que vou fazer um evento, vou fazer mídia, vou comprar isso, vou fazer você sabe o que eu falo para os projetos de branding que eu vendo? Sabe o que eu faço? Eu falo literalmente, eu falo assim, sabe qual é o retorno que você vai ter com o meu projeto? Eu falo pro cara, no cliente, zero. Zero. Você tem que encarar isso como investimento. Você tá, ou você acredita ou você não acredita. E assim, o resultado não vai vir por mim, vai vir por quem vai vir, vai vir por meio de quem vem depois de mim. E outra coisa, cara, banalizou-se uma coisa também, meu caro Toledo, assim, é só construir uma marca. Cara, construir uma marca demora, não tem, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas demora, porque assim, quantas marcas já existem na cabeça das pessoas? Assim, não é que você vai, concorrentes ou não a sua, você precisa ocupar o espaço ali e ficar martelando para ser lembrado. Poxa, cara, aí banalizou-se, aí vem aquela coisa que isso me diz, marketing é isso, branding é isso, marketing é isso, branding é isso. Aí assim, o cara que fala essa merda, não sabe nada de marketing, não sabe nada de branding. Porque você tem casos de sucesso em marketing que não tem nada de branding. Que não precisa de branding. Eu falo para você, varejo, Magazine Luiza, precisa de branding? Não, só numa situação muito específica.
assim, para se tornar ali, né? Já que tá o mesmo preço, eu vou comprar lá porque é mais simpático, certo? Mas assim, cara, no final das contas, você pode investir em branding quando você quiser, no varejo, se tiver mais... Eu não sou fiel. Agora, né, se tiver mais barato no outro, eu compro. Agora, Fê, é que nem eu falo, qual é a marca da pazinha do café da padaria? E é um caso de sucesso em marketing. Outro que a Marinazinha veio aqui, especialista em confeitaria também, uma trajetória. O fecho do pão de forma. Não. O fecho, o araminho. O fecho. Sei. Falou assim, o cara que fabrica isso aqui é milionário. Qual é a marca do coisinha? Não faz ideia. Então para de falar besteira. Para de falar besteira, entendeu? Aí vem um monte de gente se especializando em brand, falando que é especialista, me irrita. Porque assim, demora para criar uma marca como patrimônio, como algo a ser... Que eu falo assim, você precisa criar marca para economizar palavras, né? No final das contas é isso, né? É pra você cobrar mais caro pela mesma coisa. Ou assim, eu sou da Apple. Assim, você não precisa falar mais nada, né? Você gasta muito menos esforço. Então, mas a gente fala um pouco disso, assim, que é para a marca, desculpa, é para gerar resultado. Não é para ter uma marca mais bonita ou não. Mas é uma construção, né, então, Fê? Demora. O branding é para você conseguir cobrar mais entregando a mesma coisa. Se você conseguiu fazer isso, você tem uma marca. Né? É o que você falou. Ou para estabelecer, no mínimo, estabelecer a preferência. O fator de escolha. Tem o leite Glória e o leite Moça, os dois têm o mesmo preço, eu vou levar o leite Moça. Às vezes porque isso. ela é mais conhecida, porque ela é mais legal, porque ela é qualquer porque tem mais história na sua cabeça. Agora, banalizou-se muito, né? Banalizou-se muito qualquer um. Banalizou demais. Rebranding. Virou a palavra da moda, é rebranding. Vamos fazer um rebranding. O cara que faz rebranding é porque fez cagada na hora de fazer o branding. Entendeu? Óbvio, né? Faz direito, né? Então, assim, pensa. E marca é um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias, ela tem que levar ela tem que estar em sintonia ou tem que ter uma intersecção entre. Essa frase é minha. O conjunto de ideias com um conjunto de ideais do mercado que você quer atender. Assim, porque às vezes a condição da sua marca também é dito pelo mercado que você quer atender. Ideias, eu tenho uma ideia a oferecer para o mundo, eu tenho que entender os ideais desse mundo. Buscar uma coincidência, porque eu também influencio desejos e necessidades. Sim. Eu influencio desejos. Né? Então, assim, você vai. É nessa coisa. Agora, demora, cara. Você acha que ter uma marca forte. Né? Porque aí você fala assim: a minha marca é super boa. Tá bom, vamos colocar para vender? Quanto é que vale? Isso tá na moda também, tá? Eu sei. Isso tá bem na moda, fazer valuation. Valuation. Assim, não sabe nem pra que serve. Mas eu quero fazer um valuation, porque eu quero saber quanto a minha marca vale. Pra quê? Você vai vender? Não vai vender. Só porque eu quero saber. Então vem um monte de gente de marketing, essas pessoas de marketing, querem saber quanto a marca vale. E aí vem pipocando que querem fazer. E meu caro Toledo, ninguém fecha. Que nem quando você vai vender o seu carro. Assim, existe o preço que você pede, o preço que vale e o preço que se paga. E às vezes eles são totalmente diferentes. Quer saber quanto vale, põe para vender. E outra coisa que as pessoas esquecem, se só constroem marca, também, além de você ter um conjunto, um bom início estratégico, bem consolidado, por meio de processo de comunicação. Não tem jeito, né? Tem que gastar em comunicação. Que é para isso que as agências existem. Sim. Porque acho que o segundo desafio está depois que você faz o projeto, como é que você tem disciplina e coerência. Porque as pessoas acham que se basta fazer um projeto. Faz uma campanha que não tem consistência nenhuma, não tem... E 6 meses depois está mudando. Ninguém sabe mais. O rebranding realmente virou... Mas desculpa o meu desabafo. Mas o trabalho, mas ao mesmo tempo é legal, né? Assim, é muito legal. Quando você tem essa diversidade, você deve ter um zoológico de clientes de campos de negócio diferentes. Total. Né? E aí, como eu também, onde eu trabalho, né, minha consultoria é pequena. Então eu faço tudo, faço 100%. Então eu sou a pessoa que vende e aqui implementa, que é o contato com o cliente, que fala, que faz pesquisa, que faz entrevista, que faz análise, que faz o planejamento, que faz tudo. Então, é do começo ao fim. Então, eu participo e isso eu gosto muito, porque cada mercado novo que acontece são 3 meses ali de pesquisa com o consumidor, com o trade, com o influenciador. Né? Não existe fazer sem pesquisa, não é baseado em nada, né? Então, é sempre um mercado novo. E são empresas mais de médio porte, assim. Tá. Então...
são empresas que realmente precisam. Às vezes, empresas que são muito boas, que já têm um nome, mas que nunca trabalharam com a visão de marketing na vida. Porque sabe o empreendedor que fez e deu certo? E aí, de repente, eles precisam. Então, eles têm zero experiência, assim, zero. Aí começa a vir um cara do marketing do mercado. Aí que chama consultoria. Então, você faz um projeto, você fala direto com o dono da empresa. Que é o caso que eu até comentei da Santa Helena, né? Que é uma empresa enorme no Brasil. Você fala com o dono da empresa. E ele fala, nossa, mas eu fiz assim, pus o nome assim, e depois fui criando. Mudou. Né? E aí que a gente vai entrando, e aí vai mudando algumas coisas. Eu faço muito então, trabalho, Fê, também. O último trabalho que eu fiz, eu entrevistei uma clínica, os funcionários, porque tem uma visão interna sempre também. Sempre a gente entrevista, sempre. Porque é problema de percepção, né? Coisa. Sempre. Eu dei uma palestra semana passada, ou retrasada, para uma indústria farmacêutica grande, a Abbott. Sei. E tinha um desafio ali e tal, né? Assim, eu pedi para a menina lá, para a gerente, diretora de marketing, que é uma ex-aluna, que eu convidei para vir aqui também, que deixa eu conversar com a equipe de vendas. Porque aí você conversa com o cara que está lá na linha de frente. Aí da equipe de vendas eu entrevistei um cliente deles, para justamente falar, né, dessa coisa, que era uma situação muito específica, o cúmulo do B2B de um produto indiferenciável. Sim. Mas e seus concorrentes têm, assim, tem marcas tão potentes quanto a sua, e o produto é indiferenciável porque tem a ver com vacina, e assim, você nem pode falar que é melhor que o seu. E aí? O que você faz? O que você faz? Aí você dá vontade de perguntar, digital, o que você faz? Aí se borra todo porque não sabe o que fazer. Faz um rebranding. Porque você muda o logo, aí você fala, nossa nova marca. Aí tá resolvido. Mas esse é o caminho que qualquer projeto que eu faço é isso. Legal. Entrevista interna. Eu não faço às vezes porque não tem, o cara não tem grana, não tem possibilidades. Então. Mas eu parto no pressuposto muito metrificável, assim, sabe, Fê? Por exemplo, eu fiz para uma associação de proteção veicular. Tá bom, cara. Qual é o mercado dele, né? Pessoas que têm CNH, que são donos de carro. Quantas tem no Brasil? Quantas pessoas têm seguro de carro no Brasil? Porque aí você entende um pouco. Sim. Porque esse lado racional, você cria marca para o mundo, né? Sim. Para o mundo. Por isso você tem que ouvir o mundo. Você tem que ouvir o mundo, né? As pessoas esquecem disso. Né? Exato. Então, tem todo esse caminho. Legal. Tem uma coisa muito legal que eu faço agora no branding, que é quando você vê resultado. Isso, para mim, é o maior prazer. Assim. E é difícil mensurar resultado em branding, porque nem tudo é mensurável. Ou você acredita ou você não acredita. Então, mas tem um case que a gente sempre conta, vocês devem conhecer, da marca Trento, o chocolate. Já comeu? Come que é bom. Eles eram uma marca lá do Sul. E em 2016, se eu não me engano, fizeram o primeiro projeto quase não existia. Eles eram uma marca, sabe, acho que vocês não conhecem também, de bala, chama Pessim. Todo lugar, essas balinhas, não da Fine, bala, Sim. velha guarda, assim, era a indústria. E eles tinham que crescer porque o mercado de candy estava caindo, não sobe mais bala. Então, resolveram fazer chocolate. Aí vão pro chocolate. Mas o canal completamente errado, porque eles foram pro canal do atacadista, que é onde eles vendiam a bala. Uns pacotão de bala, e aí vende Trento lá, não chega no varejo. E ficou patinando. O produto tinha quase 10 anos, aí chamaram a gente. Aí fizemos estudo, teve rebranding sim. Então, mas aí você viu que rebranding, mas aí você entende com o projeto de branding que começa questionando pelo canal, questionando o canal. Completamente diferente. Aí a gente reviu tudo, ficou um projeto super legal, devolvemos, tá aqui, diretrizes, é o que você, os projetinhos, né? Então você tem que fazer isso. E as diretrizes de branding, elas estão muito longe de ser só de comunicação. Mudar a embalagem deles foi uma das diretrizes, porque era muito ruim. Mas o principal eixo do negócio era você tem que rever canal. Logística não dá para você crescer vendendo neste canal. E os caras fizeram um exercício missão de casa, assim, lindamente. Hoje, eles são a marca que está em todo ponto esse é um projeto que vai muito além de branding, desculpa. Esse é meu projeto de branding. Mas ele vai muito além de branding, porque trabalha canal. Pergunta aí pro mundo quem é que trabalha canal, analisa canal. Eu analise.
organizo. Eu também, Fê. Eu dou, né? Tá vendo? Então, Para essa coisa marketing, para essa coisa branding. da associação, da Associação de Proteção Veicular, ele é B2B e B2C. Eu falei, cara, você vai lá e fecha uma proteção veicular para a frota do cara. Quantos funcionários tem naquela empresa? Pô, faz uma oferta específica para quem é dali, né? Faz o B2B virar B2B2C, Sim. certo? E faz o B2C virar B2B, se o cara é teu consumidor, se o cara fechou na pessoa física, pergunta para ele onde ele trabalha, entendeu? Porque ele pode fazer o trabalho... Então, mas é isso que eu tô te falando. Isso é uma visão 360 que quando eu falava que eu não tinha... estratégica de marketing. Que é... Isso é fazer branding de verdade. Agora, eu acho que isso Que é é o que eu parte faço do hoje. marketing. Entendi. É o que eu faço hoje. Por isso que eu acho bom. Porque eu consigo olhar pra tudo. Minha cara, Fernanda Pilão, eu duvido que esses pessoalzinhos que falam que se mete em branding, sabe fazer branding, faz análise de canal e recomenda, você tá muito dependente do canal aqui, vamos pro outro lado. Duvido. Então, mas é isso. Corta o braço do Porque Toledo, senão não adianta... se for verdade. Eu vou Não cortar adianta eu trocar não. o logo, não adianta, Não. entendeu? E os caras cresceram muito, então é maior orgulho, tanto que a gente apresenta o case legal. com maior orgulho, assim, que aí a gente aí fomos contratados de novo agora, 2021, para fazer a releitura do projeto. Fantástico. Inacreditável, assim, os caras tinham uma awareness de 20 em 2016, passaram para 60% em agora, espontâneo. A Mondelez brigando, a Lacta, que acho que é Mondelez, sei lá, a Nestlé, copiando o produto. Mas, Fê, tem uma coisa que E é eu muito acho legal fantástica. isso. Quando você pega empresas menores, se tiver a cultura, se tiver com a mente aberta, que muito do trabalho de branding eu falo que é de catequese, né? Você precisa ensinar o que é marketing pro cara. Agora, cara, se tiver a mente aberta e fizer, existe vantagem em ser pequeno em detrimento a ser grande, entendeu? Você tem muita Porque a flexibilidade, Mondelez, a autonomia. Nestlé tem o global. Cara, quando você é pequeno, você é mais guerrilheiro, né? Muito. Que legal, que legal. E isso dá maior prazer, assim, é a mesma sensação da agência, quando você vê uma campanha que é muito legal, que deu certo, que cresceu, quando você vê no branding a mesma coisa, eu acho isso pra mim a maior E tem prazer, coisas assim. que o branding faz que são imensuráveis. Pode tentar medir do jeito que você quer, que você não vai ter jeito. Não vai ter. Mas tem muita coisa que mensura. Sim, do tipo, não, isso a que eu falo, mensuração conhecimento de deve marca. ser, a gente deve perseguir a mensuração, sabendo que você nunca vai chegar a 100%. Não, e os próprios atributos, né, que a gente constrói para a marca. O que você quer ser? Eu quero ser a marca que é a marca do crocante. Ó, pra você ter uma ideia, o Trento são duas barrinhas, assim. A gente mostrou na pesquisa o produto sem embalagem, sem nada. O que você lembra quando você vê isso? Trento. Você associou com formato. Pela forma, Você associou com claro. Maravilhoso. Quando a Mondelez fez o sonho de valsa copiando Trento, sonho de valsa tá copiando Trento, uma empresa aqui do Sul. Mas isso que eu falo, Que tem quando você trabalha 15 anos. branding, eu falo isso lá no meu curso, cara, quando você tem que trabalhar os cinco sentidos, né? De preferência, os 5 sentidos. Então, Porque aí você consegue uma impregnação de marca. os 5 sentidos, os canais, Isso. tudo, entendeu? Não é só Aí olhar. Os pirrados do digital falando que faz consultoria de branding me deixam. Eles fazem branding digital. Aqui Fazem posts. Com influencers. Mas vamos lá, eu vou partir para o final aqui da nossa. Tem uma. No final ele vai fazer o roteiro, é isso? Tem um Agora é a roteirinho, prova. assim, agora assim. Não, perguntas que eu faço para todo mundo aqui, certo? Assim, só. Você aprendeu marketing lá com o professor Poli, lá na faculdade, aquela coisa toda. Então, assim, o mundo mudou, né? Mudou. Puta, de 98 para cá, nem vou contar quantos anos passaram. Mas, assim, assim, como você definiria o marketing hoje, né, de lá para cá? Você acha que a semente, a pedra filosofal, a concepção inicial do marketing, que eu não quero que você defina marketing como você aprendeu lá, o do Kotler, satisfazer as necessidades, blá blá, mas assim, como você definiria hoje? Você acha que mudou a essência do marketing? Mudou? Eu nunca pensei nisso, mas pensando eu acho que não. Às vezes fala do tal do marketing raiz, assim. Sim. Fico inventando, né? Tanto nome novo e tanta coisa nova. Várias vezes eu escuto umas palavras novas que eu vou lá pesquisar, né? Uhum. O que é esse negócio? Tá, é um nome novo pra falar a mesma coisa, um negócio. Baita de serviço. E no fim do dia, tá
ali, né? Os 4 P's que viraram 18, mais 2 P's e 2 D's e mais, né? No final é isso. Eu acho que não mudou, não. Na essência mudou a forma, mas a gente continua tendo que atender os desejos, as necessidades que conhecidas ou não, por meio de algumas coisas, e que faz diferença quando... Eu não vejo diferença, não. Eu vejo diferença em palavras e forma só. E nesse sentido, agora, claro, né? Isso não mudou, e o que acrescentou-se foi talvez novos contextos de digital, novas ferramentas. Nesse sentido, você que transita aí com várias marcas grandes e tal, o que você percebe como tendência em processos de marketing hoje, em comunicação? O que você tem sentido das empresas? Olha, estou sentindo que o mundo está indo para esse lado. Sei lá, alguma coisa pequenininha, não precisa ser nada de outro mundo. Porque você viveu muita coisa, né, Fê? Eu lembro, você fez faculdade e não tinha computador, cara, não tinha coisa. Você viu o nascimento da internet dentro das corporações, né? Você viu o nascimento do e-commerce. O que está nascendo agora? Uma coisa que falam muito, e que aí não é só aí não é tanto do varejo, da indústria em si, é mais do varejo, mas é um pouco desse negócio dos chineses, que é uma história de ecossistema. Ecossistema tá na moda, né? Falar de ecossistema. Então, é um provedor de tudo. É você ter tudo. Que nada mais é do que quando a gente falava lá atrás da cadeia, né? De vertical ou horizontal. Isso acontece também. Mas esse negócio de ecossistema é um pouco do que o Magazine Luiza vem tentando fazer, com muita dificuldade. Eu acho que o digital mudou o mundo agora. Eu não consigo entender por que o influencer faz tanto sucesso. Tem umas coisas que pra mim não cabem muito, assim. Porque é uma pessoa, é igual o anúncio, é a Xuxa fazendo um volante lá atrás, né? Aí aquela pessoa que não tem nada a ver falando de um negócio hoje. Então, eu acho que vai reciclando, vai sendo diferente, mas a tendência é fazer um negócio meio maior, assim, esse negócio de ecossistema. É o que eu tenho ouvido muito. Mas isso é muito em relação ao e-commerce ainda, né? No resto do negócio, eu não sei. Agora, você tem uma trajetória super legal, né? Eu acho muito legal essa inquietude tua. E aí eu digo para você assim, olhando para trás ou olhando para frente, sei lá, que recado você daria para quem está começando hoje? Aprende marketing de verdade. Marketing, né? Saiba Excel, porque Excel, acho que devia entrar uma disciplina de Excel no marketing. Tem hoje? Nas faculdades tem. Na minha não tinha, olha só, que inovação. Eu acho que tinha que ter. Mas eu diria isso, porque eu acho que é diferenciado o profissional de marketing que consegue pensar. Tá. Porque se você só executa, não é marketing, eu acho. Aí é quase mais comercial, entendeu? É o cara vendedor. Nada contra as pessoas de venda, mas eles têm uma lábia absurda, né? Vendedor. Sim. Ele vende, ele fala, ele te convence. Só que ele te convence baseado no repertório dele, baseado no... É bem coisa de vendedor, né? Até pejorativo isso. O marketing, quem analisa, quem tem conteúdo, quem sabe explicar... Eu acho que isso é marketing, eu diria isso, que é uma visão geral, assim, é uma visão 360. Não adianta saber Photoshop, ou pode até saber Photoshop, mas não adianta só isso. Eu lembro de um caso de um cliente meu da agência, que ele era um gerente de marketing, ele falou, vou contratar uma consultoria para fazer meu planejamento de marketing do ano. Aí eu falo, é o gerente de marketing. Eu acho que você vai fazer isso, né? E isso era lá no meu primeiro emprego, na agência. Aí eu falo, mas o cara é o de marketing. Então eu acho que o gerente de marketing, ele tem que fazer o planejamento de marketing. Então é isso que as pessoas têm que aprender. Será que alguém sabe fazer um planejamento de marketing hoje em dia? Eu perguntei isso para você, se na sua agência as pessoas chegam com um planejamento estratégico bonitinho, ou se não era um briefing, é um planejamento. Eu sei para onde a empresa quer ir, eu sei quem é meu público, eu sei o que eu quero, eu sei as marcas que eu tenho, eu sei como... Existe isso? Porque eu tenho dúvidas se as pessoas conseguem
pôr no papel, sabe? Olhar e começo, meio e fim, estruturar um raciocínio, fica tudo muito jogado. Ah, eu faço aqui, eu tenho uma cara nas redes sociais, mas eu tenho um logo, mas eu tenho um evento, aí eu faço patrocínio. Eu não sei se tem. Essa consistência, né, do planejamento, né, Eu não sei. pouca gente tem preocupação com isso, né, Toledo? Tá, então vamos lá. Agora é um ping-pong. Papum, 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 tá? Tá. Uma marca que você admira. Ai. A marca que eu quero. Nike. Nike, tá. Ela sempre vira e mexe, ela aparece aqui, né? Nike, tá. Dentro da empresa que você trabalha, quem é. Ou pra vida, tanto faz, seu principal concorrente. Mas o nome de concorrência? Não precisa ser para sua empresa que você pode se comprometer aqui, sei lá. O que vem à sua cabeça, seu principal concorrente? As empresas que entregam o mesmo que eu. Tá. Mas nesse nível, né? Não... Nesse nível, tá. Tenho... São muitas, Fê? Não Não bem poucas. Bem poucas. Bem poucas. É umas Tá. 3, no máximo. Ah, fantástico. Bem poucas. A inteligência Tem muita agência que diz que entrega. Ah, sim, né? Mas... Polêmica. Muita agência, é verdade. Eu tenho muito. Tanto que a gente tem uma frasezinha lá no final, assim, o que nós não somos. Porque a gente não é. Não somos agência, não somos instituto de pesquisa e não somos. Esqueci o outro que a gente fala, que é sempre isso. Por quê? Porque a agência é o tal do rebrand. A gente até faz identidade visual com parceiro. Inclusive, tem agências parceiras que trabalham em paralelo. A gente não faz. Claro. Mas não é para fazer um logo. Não somos instituto de pesquisa, vem cá, a gente analisa, isso é ferramenta, né? Então tem muito instituto que vende branding, porque faz a pesquisa e faz análise. Não, tem muita porque é um agência que vende branding, porque faz uma campanha e faz um pacote, entendeu? O Instituto de Pesquisa jamais indicaria para o seu cliente de chocolate que ele teria que abrir o canal, não, né? Ele só diagnostica então, e mas pronto. na hora que ele vende lá na frente uma proposta, ele fala Sim. que ele faz isso. Ele fala que ele faz branding, entendeu? Acontece muito isso. Tem Uma muita desgraça. agência E falando como o cara não que sabe o entrega que é, ele branding. compra. É isso, por isso que é difícil vender branding. É difícil. E aí você tem um orçamento de 100 mil contra um de 20. É isso mesmo. Aí você vai ver o que você entrega em mas cada isso um, né? essa é a desgraça de vender Aí vai pra serviço. compras. Aí é a desgraça do serviço. É, né? porque você não tem altura, largura, profundidade. isso, você não compara banana com banana, né? Uma coisa que ninguém sabe sobre você e que você não disse aqui durante a entrevista. Uma coisa que ninguém sabe, pouca gente sabe a seu respeito. Tem lá um gosto, um esporte, uma coisa, sei lá, uma coisa que ninguém saiba. Que ninguém sabe. Pouca gente sabe. Que eu fui muito esportista. Joguei handball muitos anos. É mesmo? Eu não sabia, viu? É verdade isso? Você achou que eu ia vir e falar uma mentira? É mesmo? Você foi esportista? Eu jogava da quinta série até o terceiro colegial. Tentei jogar na SPM, só que aí as pessoas lá, acho que elas não trabalhavam, né? Elas tinham dinheiro. Porque o treino era... O treino era 1h da manhã. Eu lembro disso. 1h. Meu Deus. Porque a faculdade atlética. acabava às 11, né? E o treino era lá na quadra. E aí o primeiro treino era o de futebol, que era a prioridade da Atlética. Então era das 11 à meia-noite, e aí depois da meia-noite a 1 era o de handball. Era comum isso, né? Não sabia que você tinha essa Disputei muitos campeonatos. É mesmo? Treinava muito, 3 vezes por semana, 3 horas. Uau, não sabia Corria, disso. fazia muita coisa, jogava, vivia indo em campeonato. Que legal. Ganhei muitas medalhas. Eu quero saber, assim, em uma palavra, uma decepção. Porque só por causa do carimbo da decepção da prova do professor Paulo. Seja qualquer. Não precisa ser, pode ser uma decepçãozinha, uma decepção. Nossa, eu tenho uma grande decepção, mas eu só vou falar muito rápido e depois eu te conto. Foi um negócio que eu fiz agora, uns poucos anos atrás. Uma cagada, não foi uma decepção. Foi abrir um negócio próprio na franquia. Foi um horror. Mas é uma decepção para si mesmo. Entendi. Muito. Você quer outra decepção? Não. Foi decepcionante o que eu fiz. Foi decepcionante.
Foi. É normal. Mas é uma decepção. Foi um trabalho, foi profissional, assim, mas é uma coisa muito interessante. Mas que eu fui lá você- e fiz. Eu até lembro de um amigo que uma vez falou, ele falou assim, nossa, você com 40 e poucos anos de idade, pra que você vai fazer isso? Porque eu quero fazer um negócio diferente, porque eu vou Sim. tentar, porque eu gostei. Conheço quem faria isso. Não tinha dado errado ainda, né? Mas eu admiro. Eu falei, que bom. Depois não é que eu me arrependi, mas... Não, mas tudo bem, foi uma aquilo que a gente decepção, aprende. assim. aquilo que a gente Eu aprende... subestimei muita coisa. Tá, Eu subestimei muita coisa. Então foi uma decepção. tá. Agora sim, de bate e pronto. Pum. Professor Poli, em uma palavra. Nossa, nunca é de bate-pronto na minha cabeça. Professor Poli, em uma palavra. Professor Poli, o melhor professor que eu já tive. Já te falei isso. Essa nunca falou. Falei, sim. São várias palavras, tá bom. Uma Obrigado, palavra. obrigado, Melhor. meu amor, obrigado. Melhor, foi uma só, então. E eu quero saber o seguinte, para a gente finalizar aqui. Ainda não que o Toledinho vai falar. Eu quero saber assim, qual é o sentimento que passa pelo seu coração nesse exato momento? De satisfação, tranquilidade. Que bom. É um sentimento, não é? Claro. Que bom. Nem tomei cerveja, mas aqui não fiquei pode. tranquila, tá Aqui vendo? não pode, Você tem que fazer Nós estamos dentro de uma universidade, não pode. Tem que fazer o podcast no bar, né? Não, eu tenho uma outra ideia, sabe que eu até preciso falar com o Toledo a respeito disso. Que era, você já viu aquele gordinho do programa inglês que entrevista, ele tá numa Land Rover, que ele entrevista a Madonna, o Elton John, já viu? No carro. Dentro do carro? eu já vi dentro Já viu do o carro. gordinho? Já. Ele é um gordinho assim, né? Que a Madonna, ele entrevista a Madonna canta assim, né? Que ele canta junto com as pessoas dentro do carro. Já vi. Eu pensei em fazer isso, Toledo, criar um podcast ambulante, sabe? De comprar um Fusca, assim, pintado de velho, amarelo. E a sua picape lá? Não, a minha Kombi. Não. Então não tinha uma picape? Amarela, essa já foi, já vendi. Ô, Fê, assim, de fazer assim, por exemplo, a Fê vai atender um cliente vai viajar. Vai atender um cliente fora e vai para o aeroporto. Aí, de vez de chamar um Uber, ela chama o Poli, que ela vai com o carro, e aí entrevistando as pessoas dentro do carro. Legal. Entendeu? Legal. Né? Legal, né? Você já foi tomar cerveja com ele perto da SPM? Não. Não dá pra ficar 2 minutos sem passar alguém e falar com ele. Mas isso Eu foi imagino. os bons tempos. Hoje Não já, é mais? Hoje, não, eu já saí de lá tanto Faz tempo. tempo. Na Já época não você- tem mais. Mas Não é uma dava. lenda. Você fica lá, Para. a pessoa passa e pergunta, oi! E para. Não dá pra ficar 2 minutos sem passar alguém e conversar com ele. A fama. Mas eu queria Puta, Fê, não teria como fazer podcast sem trazer as porcas, certo? E a começar por você, né? Não é nada, era a claro. Fabiola. Não, a Fabíola é a última. Agora também fez doce, é a última. Obrigado. Puta experiência, puta coisa, muita coisa legal. Eu agradeço. Não. E aí, Toledinho, fale. Cara, só agradecer, Fernanda. O bruto, quase 2 horas. Fluiu hoje. Nossa, 1h42. Muito Fernanda bom. fala muito, Muito né? bom, Fernanda. Obrigado por fala ter muito, compartilhado. Não, maravilhoso. Muito bom. Não, essa diversidade de experiências e tudo. É bom que ela rompeu algumas coisas, né? Todo mundo olha para o mundo achando. Eu sempre olhou para a Netshoes achando que era uma mil maravilhas, né, cara? Né? Tem muita ilusão, né, nesse mundo. E é bom ver as verdades, né? Então é isso, aos bom. nossos telespectadores ou teleouvintes, eu nunca sei o que é uma coisa. Fê, obrigado de coração de novo. Toledo, obrigado de Eu coração que de novo. agradeço. Vem mais por aí. Fica ligado, tá? Beijo para elas, abraço para eles. Pronto. Obrigado, Fê. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, Muita experiência, né, meu? E ela sempre foi inquieta mesmo, assim, de falar as verdades, entendeu? Tem que colocar no Excel mesmo. Tem muita ilusão nesse mundo, as pessoas são muito enganadas. Eu acho que até quem não estuda marketing, tem que estudar marketing para não ser enganado pelo marketing.